Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, a minha irmã, meu jovem, Pai do Senhor. Querido Deus, Pai justo e santo, peço-te, Senhor, que venhas neste momento me ajudar a fazer esta gravação e o teu Espírito Santo levá-la a entregar a teus filhos. Em nome de Jesus, amém. O tema de nossa mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, é este: cuidado com as palhas espirituais. Aleluia. Cuidado com as palhas espirituais. Aleluia. Jeremias 23, 28. Preste bem atenção. Como o profeta, pelo Espírito Santo, falou, nos advertiu. O profeta que tiver um sonho, que conte o sonho. E aquele que te está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Que tenha palha com trigo. Que semelhança tem palha com trigo? Nenhuma. Trigo é trigo, palha é palha. Mas para você que está chegando agora no meu canal e para meus seguidores, eu quero vos advertir. Pela misericórdia de Deus, já está lançado 2 livros. Primeiro, 16 capítulos, 300 páginas. O título dele, meus seguidores já são conhecedores. Mas você está chegando agora e não é conhecedor ainda. O título dele é Do Princípio ao Fim da Criação. Mas já o segundo, o título dele é Os 3 Tempos de Jesus. Os 3 Tempos de Jesus. Aleluia. Primeiro 8 capítulos e aproximadamente 90 páginas. Primeiro capítulo fala sobre a pré-encarnação de Jesus. Antes de ele vir ao mundo como homem, para morrer e preparar a salvação para nós. Nesse primeiro tempo, ele era igual ao Pai, era Deus. Aí você diz, deixou de ser Deus? Espera a mensagem, ouça a mensagem. Final, o segundo capítulo, a sua encarnação como homem, não como Deus. João fala no capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne. Não se fez Deus porque ele era Deus, já tinha deixado a sua divindade com o Pai. Se fez carne, então veio como homem. Não como Deus. Essa história de 100% homem, 100% Deus, invencionista de homem que não tem conhece a Bíblia. Não é verdade. Não, isso é antibíblico, não consta na Bíblia. Ele é só homem durante a sua vida humana. E o terceiro capítulo, a glorificação de Jesus. Fala que depois que ele, prova biblicamente, depois que ele ressuscitou, voltou ao Pai, revestiu-se da sua divindade. E de lá para cá, ele é Deus igual ao Pai. Agora sim. E ele sabe de tudo. Inclusive ano, mês, semana, dia, hora e segundo do arrebatamento da igreja. João capítulo 21, versículo 17. Aleluia. 4º capítulo. As enfermidades e os milagres de Jesus. 5º capítulo. Os dons espirituais na igreja. 6º capítulo, a pobreza de Jesus. Aprendemos que Jesus era pobre, pobretão, que nasceu até na manjedoura. Já errou. Ele não nasceu na manjedoura, ele nasceu na Maria. Manjedoura foi o berço que ele provou. Ah, então era pobre. Era, porque era pobre. Você prova biblicamente? Aí eu provo biblicamente que ele de pobreza não tinha nada. 7º capítulo, os anjos de Deus. 8º capítulo, maldição restrita e hereditária. Mostra biblicamente que com a conversão o homem só fica livre da maldição espiritual, não da do corpo. A do corpo é outra. Baixe o livro e você verá tudo isso. Não somente eu dizendo, mas provando biblicamente.
Aleluia. Para isso Deus me chamou e me preparou. Para falar a sua palavra como ela é. Veja o versículo como é que diz. Que eu acabei de ler. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Mas tem muitos por aí pregando a palavra mentindo, fora da verdade. Tenhamos cuidado com as palhas. São as palhas que eu faço menção nesta mensagem. Tenhamos cuidado. Porque tem a palha com trigo, diz a continuação do versículo. Porque tem a palha com trigo. Aleluia. Estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos na estação do arrebatamento da igreja. Ninguém se engane. Aí você diz, mas tanta promessa que eu ouço Deus falando, revelando a tantos homens de Deus, a tantas mulheres santas, revelando profecia e tanta coisa que vai acontecer isso, acontecer aquilo outro e tal. Tudo bem. Deus não mente. Sendo mensagem de Deus, se cumpre. Sendo do homem, não há cumprimento. Tenhamos saber dividir. Cuidado com as palhas. Cuidado com as palhas. Tem os trigos, mas também tem as palhas. E meu sendo trigo, a mensagem profética que tem surgido na igreja, sendo trigo, mas Deus não está dizendo que vai se cumprir todas elas com a igreja na terra. Não. Ele diz que vai se cumprir. Aí temos que entender o sentido de Deus. Muitos se confundem com isso. Não, ele está dizendo que vai se cumprir com a igreja. Não. Ele não está dizendo que é com a igreja na terra. Algumas mas a maioria ele não diz que é com a igreja na terra. Ele diz que vai acontecer. Umas se cumprirão com a igreja na terra e uma grande parte com a igreja no céu, com o restante que ficarem. Temos que conhecer e sentir, entender o linguajar de Deus. Aleluia. Estão no limiar do arrebatamento da igreja. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo. Todos nós estamos visto. O que tem acontecido e o que está acontecendo. Aleluia. E voltando a falar sobre o meu livro, aí você diz, mas aonde é que eu vou adquirir esse livro? Você vai na descrição deste vídeo, você vai, procura a descrição e lá está o link dos 2 livros. Aí você baixa. O nome dele, o primeiro é Do Princípio ao Fim da Criação. E o segundo é Os 3 Tempos de Jesus. Os 3 Tempos de Jesus. Aí você baixa e você vai ver. Viu? A bênção de Deus é doada, é de graça. E peça a você oração pelo terceiro livro que eu pretendo lançar deste ano. Se Jesus não voltar daqui para lá. Se ele voltar, melhor estaremos com ele na glória. É o meu sonho e o meu desejo, graças a Deus. Se inscreva no meu canal. Se inscreva para o bem do meu canal. E compartilhe uma mensagem dessa com seus amigos e irmãos. Que uma grande parte não pesquisa na internet, tem seu celular na mão e não pesquisa mensagens gloriosas para aprender a palavra do Senhor. Usa seu celular só para telefonar, para dar sua besteira, mas para escutar uma mensagem dessa natureza, são poucos. Então, compartilhe e ajude seu irmão em Cristo e amigo, compartilhando esses vídeos com eles. E eu tenho outro canal intitulado PR Maximiano e Louvor, também no YouTube. Lá eu faço divulgação de meus hinos, só divulgação de meus hinos que Deus me deu. Deus me deu mais de 800 hinos e eu estou divulgando eles. A melodia e as letras para você aprender, se gostar e achar bonito, louvar a Deus na igreja onde você se congrega. Aleluia. Cuidado com as palhas espirituais.
A palavra palha, em toda a Bíblia você encontra 26 vezes. Entenda bem, viu? Se duvida, pesquise. Na corrigida, na corrigida. Embora que em todas era porque a Bíblia é uma só, agora existe versão que tem sinônimo diferente, né? O mesmo sentido, mas a palavra é outro sinônimo. 26 vezes a palavra palha. Palha não é sinônimo da palavra de Deus. Alguns pregadores pregam e dizem que uma mensagem fria é palha. Eu já vi muitos. Meu filho, eu estou com 70 anos de fé. Eu já tenho vivido uns dias. Meu papai do céu tem me dado uns dias para viver. E estou aqui forte. Forte como um leão de Deus, fazendo a obra dele. Papai do céu faz isso comigo. Estou com uns anos de fé. Muitos pregadores, pregação sem o poder de Deus é palha. Pregação sem a graça de Deus é palha. Aí, se tu és um dele, se tu és um pregador que tem dito que a palavra de Deus, pregação sem poder de Deus, sem a graça, é palha, prova-me na Bíblia. Me prova. Me prova aqui. Que um pregador que não tem graça, não tem poder, uma ovelha de Deus está pregando a palavra com amor, mas não tem não recebeu aquele dom de Deus, aquela graça de Deus pregar graciosamente e com poder, porque ele pregou aquela mensagem simplesinho, é palha. Prova-me aqui. Põe no comentário. Aleluia. E para poder trazer uma mensagem dessa, eu pesquiso na Bíblia. Pesquiso e passo horas e horas de joelho. Não é de qualquer maneira, não. Me prova biblicamente que uma pregação da palavra de Deus sem a graça divina, sem o poder de Deus, é palha. Prova. Não és pregador? Tu não fica em cima dos dedos dos pés no púlpito? Pregação sem o poder de Deus é palha. Chegando a humilhar as demais igrejas que não são pentecostais, porque a mensagem é naturais. Chegando a humilhar essas igrejas, esses pregadores, vai, prova-me biblicamente que a mensagem assim é palha. Se tu me provar que a Bíblia, a palavra de Deus tenha sinônimo com uma palha, tenha um parentesco com palha, eu retiro tudo quando te falado e te peço perdão. Aleluia. Vou lhe mostrar biblicamente o sentido de palha na Bíblia. E consulte na sua Bíblia. Para Deus não é palha. Nunca a palavra de Deus foi palha. Porque fulano de Beltrano prega na sua simplicidade, mas está falando da palavra de Deus. Ele está falando da palavra. Ele não está falando da palavra de Deus, está falando da palavra. A palavra de Deus é que está escrita, é a Bíblia. Está falando da palavra. Prova. E ser palha? Eles falam da palavra? Onde é? Como é? É palha. Nunca. É trigo. E do melhor. É ouro. Ele está falando da palavra de Deus. Tenha cuidado. Glória a Jesus. Palha na Bíblia tem vários sentidos. Primeiro, mau comportamento meu e teu, com o nome de crente. Mau testemunho do crente. A Bíblia trata de palha. A Bíblia trata de palha.
mau comportamento espiritual, mau procedimento espiritual, mau testemunho espiritual, que crentes, membros, obreiros, pastores, presbíteros estão praticando no seio da igreja. São uma vergonha, são palhas. Mas a palavra do meu pai não. A palavra do meu pai não é palha não. Esta aqui nunca foi palha. Esta aqui nunca foi palha. Aleluia. Palha são as minhas palavras e as tuas. Mas quando se trata de nossas palavras, falar deste livro, não é palha. Estamos falando da palavra de Deus, do verdadeiro manancial, do verdadeiro trigo. Aleluia. Agora, nosso mau comportamento é palha. Isaías 33, 11. Isaías 33, 11. Glória a Jesus. É o palha. Nossas obras, as obras humanas, as obras humanas, a Bíblia chama de palha. As obras humanas, minha e tua, as obras humanas, não são as obras espirituais, as obras humanas. Aleluia. 1 Coríntios 3,12. São palhas e serão queimadas. O que é palha passará pelo fogo. Será queimado. Palha não aguenta fogo. Ouro aguenta, mas palha não. Ferro aguenta, palha não. Aleluia. Nem madeira aguenta fogo, se queima, se acaba. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é ouro, aguenta fogo. É ferro, aguenta fogo. Glória a Jesus. É verdadeiro alimento espiritual, trigo verdadeiro, verdadeiro pão de trigo. Glória a Jesus. Para Deus palha não. Pare com isso. Estude a Bíblia. Os ímpios são palhas. Os ímpios que vivem na prática do pecado são palhas. Não aguenta fogo. Não. Jó 21, 17 ao 18. Aleluia. Jó 21, 17 a 18. Os ímpios são palhas. Salmo 1, versículo 4. Os ímpios são palhas. Não aguenta fogo. Menos a palavra do meu pai. Viu? Menos este livro aqui. Menos estas palavras. Palha não. Você pode pregar do jeito que você quiser, sem graça, sem força, mas é palha não. Que continua sendo trigo. Nunca foi palha. Glória a Jesus. Nunca foi palha. Falsas doutrinas são palhas. Falsas doutrinas. Aleluia. Jeremias 23, 28, foi o que eu li. Que tem a ver o trigo com a palha? Trigo, a verdadeira mensagem divina. Palha, a falsa mensagem divina. Profeta que te
tiver um sonho, conte o sonho. E em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com trigo? Ou o trigo com a palha? Palha, os ensinamentos, genuinamente bíblicos, palavra de Deus, verdadeira, trigo, palha, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Nós temos ouvido muito. A internet está repleta de falsos ensinamentos. É o que Jesus falou, muitos falsos profetas. Que os falsos profetas não são aqueles que saem enganando o povo com mentira, dizendo que é de Deus. Não, só isso não. Falsos profetas são todos aqueles que fazem a obra de Deus falsamente, prega com facilidade, ou seja, com falsidade. Prega uma palavra de Deus com falsidade. São falsos profetas. Aquele que chega no altar e diz, eu sou profeta de Deus. Você nunca foi nada. É um falso profeta. É uma mensagem falsa, palavras falsas. É palha. Mas pastor, e um pregador, uma missão dizer que é profeta, é palha. O senhor diz que é palha, biblicamente é palha. Aquela palavra dele, falso profeta de Deus, é palha. Porque na Bíblia você não encontra nenhum homem de Deus dizendo, eu sou profeta. Nenhum. Então é palha. Cuidado com as palhas espirituais. Aparentemente tão bonita, parecendo de Deus, você se alega, pula, né? Mas no fundo da coisa é palha. Precisa ter sabedoria de Deus. É palha. Isso não encontra na Bíblia. Os homens de Deus, eu sou profeta, você não encontra nenhuma passagem bíblica. E como eu uso o microfone na igreja do Senhor e digo aos irmãos, eu sou profeta. Isso é exaltação. Já começa por aí. Antibíblico, não consta na Bíblia essa palavra. São palavras falsas. Mensagens falsas. Ah, meu filho, falso profeta é essa doutrina, coisa que compõe a falsidade profética é muita coisa. Não é um nem dois só, não. A igreja está cheia por aí de falsos profetas. Está cheia. Precisamos ter cuidado. Por isso que Deus me autorizou eu lançar esta mensagem. Cuidado com as palhas espirituais. Porque as palhas aparentemente parece trigo, ser de Deus, e não é. No fundo da coisa não é. No fundo da coisa não é. Aleluia. Muitos dizem que Jesus não vai voltar mais. E procura textos isolados para aplicar essa mentira aos incautos que não conhecem a Bíblia. Palha maligna. Cuidado. Existem aquelas palhas que você já conhece de cara, assim, somente que você ouviu, você já sabe que aquilo é palha. Que você conhece a doutrina. Mas existe palha que procura te enganar. Tu pensa que é de Deus e não é. É palha. É essa mesmo. Homens e mulheres, eu sou profeta. Não parece ser Deus? Não parece correto? É palha, porque não consta na Bíblia. É palha. Aleluia. Cuidado com as palhas espirituais. Muitos por aí, não haverá arrebatamento. Isso aí é uma palha que você já está vendo que não é, que é palha. Já está claro, já está interpretado, já está revelado. Está cheio por aí. Não existe inferno. A internet só é o que você vê. É palha. É uma palha que já é revelada, você já está conhecendo que é palha. Mas existem outras ocultas, viu? Que é difícil você interpretar e entender que é de Deus.
Mas chega no altar, começa a pregar, começa a falar línguas estranhas dele mesmo, para alegar a igreja. Eu vi, vai, alguns já. Não estou dizendo pensamento, eu tenho visto, já vi. Palhas. E muitos irmãos se emociona, que a maioria dos pentecostais, daqueles cristãos que realmente possuem o poder pentecostal, se alegra, fala língua por emoção. Se emociona, começa a falar línguas estranhas. É um perigo. Você está na igreja, tá os irmãos todos calados, dentro de Jesus, acontece. Quando a luz se apaga, você vê, até língua estranha aparece. Em quê? O que foi de Deus? É emoção. Cuidado com as palhas espirituais na igreja. Glória a Jesus. Tem cuidado. Homens e mulheres dizendo que o arrebatamento não existirá para a igreja, existirá para a noiva. Tem uma senhora na internet que ela diz: a igreja não será levada, vai ficar para a grande tribulação. Quem será arrebatado é a noiva. Palha da pior. Palha da pior. É uma dessa aí que para enganar a pessoa é fácil, viu? É. Jesus agora tem duas entidades, duas pessoas ao seu lado. Fundou dois tipos de cristãos. A noiva e a igreja. É coisa séria. São palha. Cuidado com as palhas espirituais. E uma palha pesada está circulando em toda a igreja no Brasil. E com especialidade nas igrejas pentecostais. Se você é uma dessa pessoa, minha irmã, abaixa a cabeça, não fique irritada com o pastor Maximiano, abaixa a cabeça, agradeça a Deus, se humilhe e renuncie esse título, porque é antibíblico, é palha. O que não consta na palavra de Deus é palha. É ilusão, é heresias. Tem que repudiar. Pastoras, pastora fulana, pastora cicrana. Essa peste espiritual está se espalhando, é peste espiritual. Está se espalhando. Os homens de coragem para repudiar, contestar o erro que está surgindo no meio da igreja, tem medo. Está se acabando esses homens de coragem para contestar, repudiar, reprovar, combater os erros espirituais na igreja, combater as palhas. Estão com medo, com respeito aos humanos, porque a esposa do pastor fulano Beltrano, respeito, porque foi consagrada pela convenção tal, respeito. Mas Jesus falou em 10 de João, 10 de Mateus, que quem amar mais o pai, respeitar mais o pai, mãe, irmão, campo, tudo, mais do que ele, não é digno dele. Então, com medo de combater. E o erro espalhando, a palha se espalhando na igreja. Aí você diz, pastor, o senhor não gosta da mulher não? E eu amo minhas irmãs, tenho minha esposa, tenho minhas filhas. Toda a vida eu trabalhei, amei, considerei, respeitei as irmãs e elas gostavam toda de mim. Não é isso aí que eu estou falando. Estou falando é chamada ministerial, que Deus nos chamou mulher para o ministério. As mães são mulheres santas de Deus.
Uns reconhecem a sua posição, outros querem se apresentar. Ser pastor que é para ter nome, ter fama, ter título. Mas tu sabe, irmã, que na Bíblia não consta, pastora. Tu sendo fiel a Deus, tu vai chegar do céu como cristão, vai receber o galardão de cristã, de pastora não. Vai receber o galardão de cristã, não de pastora, porque não tem esse mistério da Bíblia. Deus não trabalha fora da sua palavra. Fique tranquila. Você é respeitada como pastora na terra, mas no céu não. Você é respeitada no céu como santa serva de Deus. Aí sim, mas como pastora de maneira nenhuma, porque não consta na palavra. Mas estamos vivendo tempo de obreiros medrosos, pastores medrosos. Não tem mais coragem de combater o pecado da igreja. A igreja se encheu de homens de dinheiro, de posição, pessoas formadas em todo o nível social. Os corajosos desapareceram. Agora, obreiros medrosos, pastores medrosos, que respeita mais o homem do que o próprio Deus, considera mais o homem do que o próprio Deus. E a palha maldita se espalhando na igreja, que não tem mais homens para combater. Homens para aceitá-las, não para combatê-las. Infelizmente. Cuidado com as palhas espirituais. Você encontra em toda a Bíblia 110 vezes a palavra pastor. Pastora, diga quantas vezes. Diga. Procure e põe no comentário. E provando biblicamente que existe pastora com ministério de pastora. Um conselho que eu tenho para você, mulheres que se intitulam de pastora, renuncie esse título. Fique com serva santa de Deus, pregadora do evangelho, tudo bem. Pregadora do evangelho, tudo bem. Missionária, tudo bem. Porque missionária não é ministério, é missão. Mas pastora não. Renuncie para o seu bem. É o conselho que eu estou dando. Porque no céu você não vai receber galardão de pastora. Vai receber galardão de santa filha de Deus, fiel. Aí sim. Aleluia. Recebe galardão de pregadora. Está escrito Daniel. De pregadora da palavra, você recebe galardão. Menos de pastora, porque não consta na palavra. Porque os pastores estão com medo de falar a verdade, declarar nos púlpitos a verdade da igreja. Está com medo. Aleluia. Mas lá em Juízes, esqueça agora o capítulo, mas tu és sabedor. Quando Deus ordenou a Gideão para combater então a batalha contra os midianitas, Gideão gritou e veio 32.000 homens para brigar. Deus disse a Gideão, é muito os homens. É muito. Dá um brado no meio de todos eles e diga, covardes e medrosos voltem. Ele bradou, covardes e medrosos voltem. Voltaram 22.000, ficaram 10.000. Esses covardes e medrosos no seio da igreja no dia de hoje se acabaram? Permanece nos púlpitos da igreja. Obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas e etc. Esses medrosos continuam nos púlpitos da igreja do Senhor. Tem medo de combater o pecado com respeito humano. Mas a palavra de Deus é essa. Covardes e medrosos voltem. Se tu és o medroso, entrega o ministério para outro. Tu és o pastor medroso, tem medo de combater o pecado, as palhas na igreja, entrega o bastão para outro. Para um corajoso que tem coragem de fazer o trabalho de Deus como Deus quer. Por favor,
para o bem da obra, para o bem da igreja, para o bem das ovelhas do Senhor. Aleluia. Deus não só é amor, não. O que tem de amor tem justiça. Aleluia. Covardes e medrosos voltem. De 32 mil, sabe quantos foram para a batalha? Foram aprovados 300. E no dia de hoje é diferente. A Bíblia é a palavra de Deus, ela se repete. Modo igual e modo diferente, mas se repete. A Bíblia não é um livro do passado. Tem muitos medrosos no altar da igreja. Aleluia. De 32 mil, só 10, ou seja, 300 foram aprovados e foram na batalha para a batalha. Só 300. Os obreiros aprovados hoje em dia por Deus são poucos. São poucos. Aleluia. Para nós finalizar a nossa mensagem, cuidado com as palhas espirituais. Tenhamos cuidado. A internet está cheia de palha. Tem um canal aí só posta sonhos. E o apresentador desse canal ainda prega em cima dos sonhos. É cada coisa, é palha em cima de palha. Tenha misericórdia, meu Pai. Amém.